Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez de volta com os nossos estudos, onde falamos da 24ª pergunta, em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu. E hoje nós vamos falar da pergunta, 26ª pergunta, que diz como é o pecado original transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade. O pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade por geração natural, de maneira que todos os que assim procedem deles são concebidos e nascidos em pecado. O Salmo 51, versículo 5 diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esse é um texto de referência, meus irmãos. Isso cria algum equívoco de que Davi não está a sugerir que a sua mãe cometeu um pecado específico ao concebê-lo. Porque a cosmovisão reformada, a ênfase recai sobre a transmissão de culpa e da corrupção. Porque o texto é usado para fundamentar a doutrina do pecado original, a depravação total. Significa que o pecado não é apenas um ato externo que cometemos, mas uma condição interna com a qual nascemos. E isso podemos ligar com Romanos capítulo 5, que diz que como Adão era o nosso cabeça federal, sua queda afetou toda a linhagem humana. Nascemos em pecado porque herdamos a dívida e a inclinação corrompida de nossos primeiros pais. Aqui, meus irmãos, segundo a nossa resposta, é que se o pecado é transmitido por geração, isso significa que a tendência para o egoísmo, o orgulho e a desobediência não é algo que aprendemos com o mundo ruim. Lá fora é algo que já trazemos da fábrica. Isso nos lembra e também nos livra da surpresa paralisante quando falhamos. Em vez de dizer, eu não acredito que sou capaz disso, passamos a entender que, sem auxílio, somos capazes de muito. E isso gera uma humildade realista e nos impede de julgar os outros com superioridade moral. Se o pecado é a nossa própria origem natural, a solução não pode ser apenas educação, boas maneiras ou força de vontade. Se o nascimento natural nos trouxe o pecado, precisamos também de um nascimento de ordem diferente. Isso valida a necessidade da transmissão espiritual, o nascer de novo, que é a transformação espiritual. Mostra que a religião ou a espiritualidade não serve para melhorar o ser humano, mas para dar a ele uma nova natureza que ele não possui por herança biológica. Entender a transmissão do pecado, meus irmãos e minhas irmãs, este pecado original, muda a forma como pais olham para os filhos. Uma criança não é uma folha em branco, perfeitamente pura que o mundo corrompe. Ela já nasce com inclinação próprias. Isso tira o peso de culpa excessiva dos ombros dos pais, dizendo, onde fui eu que errei? E substitui pela missão de guia. O papel dos pais educadores passa a ser o de ajudar a criança a lutar contra suas próprias inclinações egoístas, tratando-se com paciência e graça, sabendo que eles mesmos sofrem.
a condição hereditária. Todos eles sofrem da mesma condição hereditária. Por isso, meus irmãos, devemos olhar para Cristo. Por quê? Porque a nossa salvação, que é puramente obra de Deus, pois um morto sem delitos e pecado desde a concepção não pode dar o primeiro passo. Por isso é que nós precisamos sempre da graça do Senhor habitar em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.